Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. E meus amigos, dá uma olhadinha aqui nessas moedas amplamente conhecidas, famosas e polêmicas, tá? Quando você vê esse tipo de moeda, mano, o que você pensa? Até calma, eu me refiro a por que elas foram feitas, por que elas foram cunhadas, onde elas circularam, e sim, eram moedas circulantes, tá? Qual era o contexto político, histórico, religioso, econômico que levou, né, essas moedas a serem criadas, tá? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like aí para fortificar o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder o nosso conteúdo e sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, essas moedinhas, elas são sim reais, tá? Não são moedas fantasias, são moedas que circularam, são moedas que foram realmente cunhadas e elas são moedas romanas, ali do primeiro século, né? Nos primeiros períodos depois de Cristo, né? Na primeira era cristã. E por que a gente usa esse marco? Porque a gente mede o tempo antes de Cristo e depois de Cristo, né? Ou seja, essas moedinhas, elas estão datadas aí a 2.000 anos de fabricação de cunhagem, né? Elas foram produzidas há mais ou menos 2.000 anos atrás, haja visto que foram cunhadas, né, na primeira era cristã, tá? E elas eram circulantes no antigo Império Romano, sim. E por que elas eram amplamente circuladas? Porque elas não foram encontradas, galera, apenas em uma região de Roma, né, do Império Romano, não. Elas foram encontradas em várias regiões do antigo Império Romano, o que indica que elas eram de ampla circulação, tá? E por que essas pecinhas foram cunhadas, haja visto que já tinha o dinheiro circulante da época, né? Por que esse tipo de moeda com esse conteúdo de relações íntimas conjugais foram produzidas, tá? Vários historiadores se deteram a estudar essas peças, estudar o período histórico e principalmente o motivo pelo qual ela foi feita, né? E tudo indica, não é nada certo das fontes históricas, porque cada fonte histórica traz um aspecto diferente, mas todas elas amplamente divergem em vários pontos do motivo, né, pelo qual elas foram feitas, tá? Ou seja, não existe um veredito, né, por que essas moedas foram feitas, mas tudo indica que elas eram produzidas, né, foram produzidas e eram utilizadas em bordéis da época, exatamente, tá? Existia já o dinheiro circulante comum, mas essas peças, de modo específico, eram utilizadas para esse tipo de comercialização ou mercado, tá? Que era o mercado erótico da época. Tudo indica que elas possivelmente eram produzidas, né, ou usadas como moeda de troca, para indicar o tipo de serviço que você queria pagar ou contratar, se é que você me entende. Ou seja, cada tipo de moeda indicava o que você queria comprar enquanto serviço nesse tipo de ambiente, tá? Então, para bom entendedor, poucas palavras bastam, tá? Então, essas moedas, elas eram utilizadas em várias regiões do antigo Império Romano com esse intuito, enfim, de relações íntimas conjugais, né? Olha só que bonito para falar, né? Porque você tem que tomar cuidado com as palavras que você usa aqui no YouTube, tá? Então você percebe dois aspectos muito interessantes aí, historicamente falando, tá? O primeiro aspecto era que para Roma antiga não havia muito tabu no que se refere a essas relações íntimas conjugais, sobretudo entre relações héteros, tá? Aí todas as moedas que você for ver retrata as relações de homem e mulher. Porém, todavia, contudo, no entanto, historicamente se sabe que na antiga Roma havia também amplamente, né, comum na cultura romana antiga, também relações entre homem e homem, né? As mulheres, elas não se enquadravam nesse tipo de relação porque as mulheres eram unicamente para linhagem reprodutiva, ou seja, as mulheres eram utilizadas, isso culturalmente e politicamente na Roma antiga, tá, galera? Unicamente para criar herdeiros e descendentes, né? Elas não eram vistas como relação de prazer ou relação conjugal íntima, no sentido de amplamente afetivo, não. As mulheres eram apenas para gerar herdeiros e descendência, tá? A relação de prazer, a relação de festa, de comemoração e tudo, muitas vezes na Roma antiga era feitas entre homens, tá? Mas isso não é retratado nessas moedas. Essas moedas retratam apenas relações héteros, tá? Isso são pesquisas e resultados que trazem vários pesquisadores referente a essas pecinhas, beleza? Então, numismaticamente falando, são peças muito curiosas,
datam aí de 2.000 anos de existência no primeiro século cristão e retratam como a Roma Antiga se relacionava no que se refere à cultura desse aspecto da relação humana, né, que são as relações íntimas, afetivas, entre pessoas de mesmo sexo ou de sexo diferente, tá? Essas pecinhas hoje valem muita grana, tá? Valores até inestimáveis, a depender do estado de conservação, a depender da raridade em que algumas peças específicas se encontram. Então, assim, é uma coleção para poucos, beleza? Essas são as informações atuais referente a essas peças e muita gente diz assim, antigamente não era assim, né? Hoje está muito avacalhado. Mano, a avacalhação existe há muito, muito tempo, tá? Muitas coisas que a gente tem como novo é muito antigo, sobretudo e essas coisas promíscuas, enfim, né? Isso aí vai do ponto de vista de cada um, do contexto histórico que cada um analisa, beleza? Se você gostou das informações, cara, desse vídeo, quer saber mais sobre essas moedas ou sobre outras peças que também são muito curiosas, deixa aqui no comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like para fortificar o nosso trabalho. Esse ano eu quero trazer muito conteúdo histórico, político, religioso, no que se refere a moedas, tá? A numismática como um todo, né? Chega de vídeo também só de valor de moeda, né? Quanto essa moeda vale, isso aqui, isso aqui. Mano, chega também, né? Vamos nos aprofundar mais na numismática, na cultura, nos aspectos culturais da numismática e assim por diante, beleza? Deixa aquele like aí pra fortificar esse vídeo, cara. Se inscreve no canal ativando as notificações. Valeu e eu te espero no próximo vídeo.